Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos inaugurar uma playlist nova aqui, que é a Física para Concursos. E para estrear essa playlist, nós vamos resolver a prova completa de Física do concurso de Polícia e Bombeiro do Amapá do ano de 2009, tá? Concurso que foi realizado aí pela banca da Unifap, beleza? Então aqui na descrição eu vou colocar o link aí se você quiser baixar a prova em PDF, o gabarito também. E sendo assim, vamos para o vídeo. A primeira questão de física dessa prova foi a questão aqui de número 33, que vai falar um pouco sobre a parte aí de dinâmica, né? Lá dentro da mecânica, mais especificamente o movimento circular, beleza? Então vamos ler o enunciado. Diz assim, ó: a figura abaixo mostra um bloco suspenso por uma corda que está enrolada em uma polia fixa de 0,2 metros de raio. Se o bloco parte do repouso e desce 2 metros com uma aceleração de 9 metros por segundo quadrado, a velocidade angular da polia será d. Então ele quer saber a velocidade angular. Então vamos pegar aqui os dados da questão. Olha, ele disse que o bloco partiu do repouso. O que significa isso? Que a velocidade inicial dele era zero, tá? Além disso, a gente tem essa distância aqui de 2 metros, que eu vou chamar de ΔS, tá? Que ela vale 2 metros. A gente sabe a aceleração, que ele falou bem aqui, ó, que foi 9 metros por segundo quadrado. A gente sabe o raio, né, da polia, que ele disse que é 0,2 metros. E a gente quer calcular a velocidade angular, que é o nosso ômega, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer então é descobrir aí o valor dessa velocidade que ele vai chegar aqui embaixo, tá legal? Para a gente poder saber a velocidade aqui de cima, né? A gente sabe que V é igual a ômega R, beleza? Então, para a gente saber o ômega, que é o objetivo da questão, a gente já tem o raio, a gente precisa primeiro descobrir quanto vale esse V. Para descobrir quanto vale esse V, a gente tem que olhar para essa situação aqui de baixo, ó, o bloco que está fazendo a polia girar, né? Puxar a corda e a polia girar. Então ele estava com velocidade igual a zero aqui em cima e ele chega com uma velocidade igual a V aqui na parte de baixo. Legal? Como é que a gente vai resolver isso? Olha, a gente tem a distância, a gente tem a aceleração, a gente pode usar a equação de Torricelli. Então a equação de Torricelli diz que V ao quadrado é igual a V0 quadrado mais 2a ΔS, tá bom? Só que a gente sabe que a velocidade inicial era nula, então o V0 vai dar zero, beleza? Então vamos lá, o V quadrado então vai ser 2 vezes a aceleração, que vale 9, vezes a distância, que vale 2 metros, beleza? Então, olha, 2 vezes 2 dá 4, né? 4 vezes 9, 36. Então, o V quadrado é igual a 36, tá? Ou seja, o V é igual a raiz de 36, que é igual a 6 metros por segundo. Legal? E agora a gente joga nessa nossa expressão aqui, ó, que a gente já sabe, do movimento circular ali, que o V é igual a... Opa, calma aí. O V, deixa eu ajeitar aqui, é igual a ômega R. Como a gente quer saber o ômega, a gente passa o R dividindo, então fica V sobre R. Beleza? O V a gente sabe que é 6, que a gente acabou de calcular, e o R ele deu na questão, que é 0,2, não é 0,02. Tá? Deixa eu corrigir aqui. 0,2. Fazendo essa divisão aqui, ó, você descobre que o ômega ele vale 30 radianos por segundo. Se a gente for olhar aqui nas alternativas, essa é justamente a nossa letra A, certo? Que é a resposta dessa questão, 33. Beleza? Então vamos para a próxima. Ok, a próxima questão que a gente vai resolver já é a 35. Se vocês olharem lá na prova, ali que está na descrição aí do vídeo, a 34 não tem porque ela teve um erro de formulação e ela acabou sendo anulada, tá? Então a gente vai para 35 direto. Essa questão fala um pouco aí sobre dinâmica, queda livre, energia mecânica, já misturando um pouco lá com a parte de empuxo lá da hidrostática, tá? E ela diz assim, ó:
Um objeto é solto de uma altura h, tá? Então, quando ele é solto, ele estava numa velocidade inicial nula, né? Estava paradinho, aí alguém abandonou ele e começou a cair. Em relação à superfície de um líquido que se encontra em uma piscina. Depois é observado que o objeto fica em repouso justamente no fundo da piscina, logo depois de desacelerar uniformemente seu movimento. Então vamos fazer uma figura aqui ilustrando isso. Está aqui, o objeto foi solto, né? Ele tinha velocidade inicial nula, um objeto de massa m. Ele cai a uma altura que eu vou chamar de h até a superfície do líquido. Quando ele chega na superfície do líquido, ele chega com uma velocidade v, né? V1 igual a v, e ele começa a desacelerar até chegar com velocidade nula lá embaixo de novo, porque é quando ele fica em repouso, assim, que nem a questão falou. Tá? Então, aqui nesse momento inicial, ele tem uma aceleração puxando para baixo e o movimento dele também é para baixo. Ó. Então, a gravidade está acelerando o objeto. Aí, quando ele chega na piscina, ele continua indo para baixo, só que agora ele vai ter uma aceleração que ela está apontando para cima, está no sentido contrário do movimento, beleza? Então vamos analisar o que acontece nesse primeiro trecho aqui, tá? Então, para resolver esse primeiro trecho, a gente vai usar a nossa equação de Torricelli, que diz assim, ó, velocidade final ao quadrado, que é o v1 quadrado, é igual à velocidade inicial ao quadrado. Como o movimento é para baixo e a aceleração da gravidade também, então a gravidade está acelerando o objeto. Então, vou colocar mais 2 vezes a aceleração, que é o próprio g, vezes a distância percorrida, que foi h. Tá? A gente sabe que a velocidade inicial era nula, então a gente vai encontrar que o v1 quadrado é igual a 2gh. Ó, guarda isso aqui que já vai servir. Tá? Agora vamos para o nosso segundo trecho. Tá? Então, aqui no segundo trecho, a gente pode analisar o seguinte. Vamos fazer por conservação da energia. Só que vamos primeiro estabelecer o nosso nível de referência aqui, ó, na superfície do líquido. Então, todas as distâncias aqui eu vou medir em relação a esse zero de altura aqui. Tá? Então, tanto para cima quanto para baixo, a distância vai ser em relação a esse nível aí. Então, quando ele estava aqui no início da superfície do líquido, ele tinha uma energia cinética, tá? Porque ele tem uma velocidade v, então ele tem uma energia cinética. Quando ele chega lá no fundo, ele vai ter uma energia potencial, beleza? A energia cinética é m v1 quadrado sobre 2. E a energia potencial, como eu estou medindo agora lá embaixo, em relação a esse zero, então ele está mg e ele está numa distância h', beleza? Então, se a gente cortar as massas dos dois lados e passar esse 2 multiplicando, a gente vai encontrar que o v1 quadrado ele é igual a 2gh' agora. Olha só. Então, a gente pode combinar essas duas equações. A gente achou o v1 aqui e achou o v1 ali também. Então, o v1 quadrado é igual a 2gh e ele também é igual a 2gh'. Então, eu posso igualar isso. 2gh é igual a 2gh'. E cortando o 2 com 2 e o g com g, a gente encontra que as alturas são iguais. Ó. O h é igual ao h'. Beleza? Então, esse é o nosso primeiro resultado aqui. Tá? Agora, vamos continuar analisando o segundo trecho e vamos fazer uma equação de Torricelli aqui. Ó. Então, o que vai acontecer? O v final ao quadrado, que agora vai ser o v2 quadrado, ele é igual ao v inicial ao quadrado, que vai ser o nosso v1 quadrado, menos agora, porque a aceleração está contrária ao sentido do movimento, 2 vezes a aceleração vezes a distância, que é o h'. Tá? Quem vai ser zero? O v2, né? Porque quando ele chega lá embaixo, ele já está parado, ó. Ele está em repouso. Então, eu passo esse cara todo que está negativo aqui para o outro lado. E vai ficar aqui o v1 quadrado, ele é igual a 2ah', beleza? Mas o h' é igual ao h, então vai ficar só
igual ao H aqui, tá? Vamos pegar essa nossa primeira expressão aqui, ó, tá? Que tem o H, e vamos substituir aqui no lugar do V1 quadrado. Quem vai ficar? Olha só, o V1 quadrado, ele vai ficar o seguinte, ó. Ele é 2GH, tudo isso ao quadrado. Aliás, desculpa, é a raiz desse cara, né? Não, o V1 quadrado é 2GH só, tá? E isso daqui tem que ser igual ao que está do outro lado, que é 2AH. Olha, a gente pode cortar o 2 com 2, o H com o H, e a gente vai encontrar aqui o A é igual ao G, beleza? Então, essa aceleração aí, ela é exatamente o valor da gravidade, só que para o outro lado, né? Ela está apontando para cima. Legal? Agora, a gente sabe que as alturas são iguais, sabe que a aceleração A é igual à aceleração da gravidade. A gente faz uma segunda lei de Newton aqui para o movimento do segundo trecho ainda. Aqui no segundo trecho, a gente vai ter, ó, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante, ela aponta para cima, beleza? Porque a aceleração ela está para cima. E a força resultante vai ser quem? O empuxo, que vai ser exercido pela água, menos o peso do objeto, tá? E isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. O empuxo é a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade, menos o peso é a massa vezes a gravidade. E tudo isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração, tá? Então vamos lá. Passando isso aqui para o outro lado lá, o mg vai para o lado de lá, a gente tem, vamos continuar escrevendo aqui, ó, a densidade do líquido. Olha, o volume do líquido deslocado quem é? O objeto ele vai ficar completamente submerso. Então, quando isso acontece, o volume do líquido deslocado é igual ao volume do corpo, tá? Vezes a gravidade. Para o lado de lá vai ficar, ó, a massa MA mais o mg que passou com sinal positivo, tá? Só que esse A é igual ao G que a gente descobriu aqui, lembram? Então vai ficar mg mais mg, vai dar 2mg desse lado aqui, tá? Então eu vou descobrir que a densidade do líquido, o volume do corpo vezes a gravidade é igual. Vai ficar 2mg, certo? Então, 2 vezes. Quem é a massa? A massa é a densidade do corpo vezes o volume do corpo. E continua a gravidade aí, beleza? D vezes V é a massa, beleza? Densidade vezes o volume. Olha só, dá para cortar quem? Dá para cortar o G com o G, tá? O V aqui com o outro V aqui do outro lado. Sobrou que o DL é igual a 2 vezes o DC. Aí agora vamos olhar ali no enunciado o que ele falou para a gente calcular. Com as informações dadas acima, desprezando toda forma de atrito, a relação entre a densidade do corpo e a densidade do líquido, então é o DC sobre o DL, é... Então eu vou pegar, ó, DC sobre DL, eu tenho que pegar esse DL passar para lá dividindo e esse 2 passa para o outro lado também. Então eu vou dizer que o DC sobre o DL é igual a meio, beleza? Se a gente for olhar aqui, ó, a nossa alternativa é. E aí a gente resolve essa questão. Viram aí? Então, essa aqui é a resolução. A próxima questão é essa aqui, ó, de número 36, beleza? Essa questão ela é bem rapidinha, pessoal, e o assunto dela é ondas. Vamos ler o enunciado. Ela diz assim, ó, a figura abaixo representa uma onda que se desloca da esquerda para a direita. Então tem uma onda aqui e ela está viajando nesse sentido, ela tem uma velocidade para cá, tá? Aí ele diz assim, ó, se a crista em A demora 2 segundos para se deslocar até B, então daqui até aqui
ela vai percorrer uma certa distância, ΔX, que aqui na figura ele já disse quanto é, ó, 0,08, e isso aqui acontece durante um tempo de 2 segundos, tá? Ele pergunta, a velocidade da onda é... Galera, muito tranquila essa questão. Se você lembrar que velocidade é a distância, né, espaço sobre tempo, você resolve direto, porque o ΔX está dado aqui na figura, que é 0,08, e o tempo ele falou aqui no enunciado que é 2 segundos. Então isso aqui dá 0,04 e a unidade de velocidade é metros por segundo. Observa aqui, ó, qual é a alternativa? Alternativa B, tá? E aí a gente resolveu essa questão em uma linha, simplesmente, só olhando para a figura e lendo o enunciado e tirando os dados. Beleza? Vamos para a próxima. A questão agora 37 diz assim, ó, na figura abaixo é mostrado um circuito elementar onde são observados 3 resistores de mesmo valor, 20 ohms. Tá? Então tem aqui os resistores. Ó. Aqui tem um, tá? E aqui tem mais outros 2. Esses 2 de baixo eles estão associados em paralelo e esses 2 em paralelo estão simultaneamente associados a esse daqui da direita, numa associação em série. Tá? Então tem 2 em paralelo que estão, eles por sua vez, em série com o terceiro aqui. Então o que a gente tem que fazer aqui? Ó? Vamos lá. Se a voltagem da fonte é V igual a 50 volts, então a corrente proporcionada pela fonte é... Então, a corrente que ele quer saber, que é o I, a gente vai calcular usando a lei de Ohm. E a lei de Ohm, ela diz que a tensão aqui, né, ou a voltagem, como ele falou ali, é igual à resistência equivalente no circuito vezes a corrente. Então, a corrente vai ser a tensão V dividido pela resistência equivalente. Então, o que a gente tem que fazer agora? Encontrar quanto vale a resistência equivalente. Então, é só a gente usar o nosso conhecimento sobre associação em série e paralelo. Beleza? Então, vamos redesenhar o circuito. Primeiro, vamos fazer a resistência equivalente só entre esses 2 resistores aqui que estão em paralelo. Tá? Então, como é que vai ficar? Já que eles estão em paralelo, então eu vou usar a regra do produto pela soma. Tá? Então, a resistência equivalente, eu vou chamar de R', tá? O R', só entre esses 2 resistores aqui, ó, vai ser o produto pela soma. Então, é R vezes R dividido por R mais R. Isso aqui é R vezes R sobre 2R, corta um R com R, isso aqui dá R sobre 2, beleza? Então vamos redesenhar o circuito aqui para a gente ver como é que tá. Então o circuito ficou assim agora, ó, tá? No lugar dessa associação em paralelo aqui, de baixo, ele ficou esse resistor R', que vale R sobre 2, como a gente calculou, beleza? Agora eu faço de novo o resistor equivalente, eu quero encontrar, ó, desses 2 aqui. Como eles estão associados em série, a resistência equivalente vai ser simplesmente a soma deles dois, né? Então vai ser R mais R sobre 2. Olha, o R ele falou ali que vale 20. Então é 20 mais a metade de 20, que é 10. Então o resistor equivalente vale 30 ohms, certo? Agora a gente substitui aqui, ó, na nossa expressão para calcular a corrente. E como é que vai ficar? O I então vai ser, o V é a voltagem, ele falou que é 50 volts, dividido pela resistência equivalente 30. Cortando esse zero aqui com esse zero, 5 sobre 3, isso aqui dá 1,66 ampere. E aí a gente olha aqui para as alternativas e vê que ela bate com a letra C, que é de fato a resposta da questão. Beleza? E assim a gente chegou a mais uma questão resolvida.
A última questão de física dessa prova foi a questão 38, tá? Que vai falar sobre um pouco de cinemática, tá? Mais especificamente o lançamento oblíquo. Então ela tem uma figura aqui e tem um enunciado que diz assim, ó: um projétil é lançado com um ângulo de inclinação de 60 graus, como é mostrado na figura. Então está aqui o ângulo de inclinação 60 graus. O projétil ele sai com uma velocidade v0, tá? E ele passa aqui em cima de uma barreira, aqui um muro, né? Ele passa com uma velocidade horizontal, observa, tá? Se essa velocidade está na horizontal, ela é um Vx, tá? De 12 metros por segundo. E aí ele consegue continuar a parábola até ele chegar aqui no ponto final. Então vamos lá. O módulo da velocidade mínima inicial, então ele quer saber quanto vale o V0. Para que o projétil consiga passar a barreira com uma velocidade horizontal de 12 metros por segundo é... Então vamos lá, ele quer saber o V0 aqui, galera. Olha, o V0, se vocês olharem ali na figura, o V0 está aqui inclinado, né? Com um ângulo de 60 graus aqui. Então, se a gente decompor, a gente tem aqui ó, um Vx aqui na horizontal. Esse é o nosso Vx. Aqui é o V0. E a gente tem um Vy aqui na vertical, né? Decompondo a velocidade nos nossos eixos coordenados, a gente vai encontrar isso aí. Ó, o que vai importar para a gente? Vai importar para a gente, conhecendo a cinemática, saber o seguinte, ó. Como a gravidade ela é vertical, ela é para baixo, ela só vai afetar o Vy. Então, a única velocidade que muda de valores aí ao longo da trajetória é o Vy. O Vx permanece constante, galera. Então, o Vx ele é constante. Como ele está na horizontal, ele não é afetado pela gravidade. Então, o Vx ele vai ser o mesmo em toda a trajetória. Então, o Vx aqui no começo, né, Vx, ele vai ser esse mesmo Vx aqui, ó, que está mais lá para frente, tá? Então, agora ficou fácil, né? Porque olhando aqui para a figura que a gente desenhou, a gente sabe que o Vx ele é o V0 cosseno de 60, porque ele está adjacente ao ângulo aqui. E como a gente já sabe o valor do Vx, fica fácil calcular o V0. Isolando aqui o V0 na equação, a gente diz que ele é Vx sobre o cosseno de 60. Então, o V0 ele vai valer, o Vx vale 12. O cosseno de 60, galera, o 60 é um ângulo notável, né? E a gente sabe que o cosseno de 60 é meio. Então, divisão de fração, a gente multiplica a primeira pelo inverso da segunda, fica 12 vezes 2. Então, o V0 vale 24 metros por segundo. Então, esse é o valor da velocidade V0, que bate aqui ó, com a nossa letra D. E essa é a resposta dessa questão. Beleza? E assim a gente finaliza essa prova de física do concurso de policial e bombeiro militar do Amapá do ano de 2009. Legal? Então, obrigado por assistir, deixa o like no vídeo e nos vemos nos próximos. Tchau!